Bem, vamos lá então. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse encontro. A proposta desse encontro hoje é falar sobre o tema da demanda de análise. Um tema um pouco complicado, um tema que me parece que é bastante importante, e a gente vai encontrar poucas referências para se pensar efetivamente esse tema, mas ele ajuda a responder algumas dúvidas, algumas problemáticas bastante pertinentes e cotidianas da prática psicanalítica, ao menos da prática do que se pensa da ideia lacaniana, do que é efetivamente uma análise. Então, eu tentei fazer algo bem breve, não consegui, vai ficar grande aqui, tenho certeza que vai ficar gigante, mas a ideia é fazer uma apresentação inicial e depois a gente ir pensando nos elementos. E, bem, é claro que o tema inicial é um material, um texto que eu enviei para vocês do Eudenstein sobre esse tema, mas eu vou usar outros elementos, obviamente, para colaborar nesse pensamento, em especial uma apresentação que o Martin Mesa, da Polo de Salvador, também já deu, ligado a esse tema, efetivamente, né? E, bem, uh, é um tema que me parece que ele colabora muito bem com algumas dúvidas que a gente vai encontrar na prática psicanalítica, e, bem, eu vou fazer a seleção de memorizar alguns conceitos em prol de outros, pensando efetivamente a sua operação, né? Eu vou tentar não ser muito profundo, no sentido de temas, no sentido de problemáticas, né? Que me parecem serem bastante importantes para a gente pensar a prática. Tentar evitar mobilizar um excesso de conceitos ou mobilizar de forma muito aprofundada certos temas. Por isso que eu tentei evitar mobilizar os últimos seminários, que ali a gente vai começar a pensar alguns elementos bastante importantes do discurso no Lacan. Então, a minha ideia é fazer algo bem acessível mesmo, para que não vire um, uma problemática até para se compreender, né? Mas, basicamente, acho que eu vou ir falando e a gente vai pensando juntos em alguns elementos. A minha ideia, então, inicialmente é apresentar, e depois da apresentação a gente abre para o debate mesmo, né, desse material, ok? Bem, existe uma problemática bastante delicada que é necessário a gente poder entender que o analista ele é responsável pelo conceito inconsciente, ao menos na leitura que eu trabalho, no sentido da gente poder entender que a criação do espaço psicanalítico, do dispositivo psicanalítico, é de responsabilidade por parte do analista, né? A ideia é a gente sair desse modelo inicial, de um modelo empirista, igual em que reside o modelo freudiano, por exemplo, de, bom, os elementos da psicopatologia da vida cotidiana, ou os elementos ligados ao inconsciente, eles estariam por aí, nós poderíamos encontrar eles no nosso cotidiano, e se trataria de elementos no sentido de, um modelo mais empirista, se no sentido de elementos positivados, né, que a gente poderia encontrar na materialidade da realidade por aí, digamos assim. Não ser parte desse lugar, não é esse lugar que eu parto aqui com vocês, porque a ideia é justamente a gente poder pensar que, na verdade, quem é responsável pela mobilização desses conceitos é o psicanalista. Então, até mesmo quando vocês forem atender, talvez vocês não saibam, talvez vocês não entendam, mas você já tem uma leitura, digamos assim, prévia do mundo e da realidade, e, consequentemente, do que é uma análise. E faz parte da gente poder entender que as noções que nós pensamos como conceitos chaves do que é o dispositivo, do que é os elementos conceituais clínicos, é o que vão garantir a análise acontecer ou não. Então, existe um problema de, digamos assim, a gente achar que basta o paciente vir e falar, e é por aí, e, bom, enquanto ele está falando e você está ouvindo, está acontecendo uma análise, e isso é um fracasso, né? Isso aí é algo que até o Alfredo comenta, né, no texto, mas também a gente pode pensar em alguns elementos bem clássicos, que é como garantir que uma análise vai acontecer. E acreditem, quando eu digo que o único que está realmente interessado em que a análise aconteça é o analista. É o analista responsável por mobilizar e permitir a aparição do inconsciente, ou pelo menos a leitura deste. Isso tem que ficar bem claro quando a gente vai pensar o que é exatamente o trabalho psicanalítico, né?
Não se trata da gente poder, como já é clássico, como talvez alguns já sabem que eu critico, não se trata de achar que através de uma análise psicanalítica de um filme, de uma materialidade, suposta materialidade fora do campo clínico, você vai encontrar inconsciente. Não, não se trata disso. Se trata de poder entender que os elementos-chave, justamente o que acontece dentro de uma psicanálise, justamente do espaço, digamos assim, clínico, que o Lacan propõe, são justamente derivados da mobilização do analista. Né? Uma citação, a citação que abre o seminário 1, eu decidi pegar essas citações dos primeiros seminários, justamente para ficar claro que o Lacan está falando de elementos que, desde o início da obra dele, né, e ele faz uma analogia interessante sobre a arte do bom cozinheiro, né, que, digamos assim, enquanto que o cozinheiro ele vai ter a faca, ele vai ter a panela, ele vai ter um conjunto de ingredientes, o Lacan está dizendo que os conceitos dos psicanalistas são, digamos assim, os instrumentos de trabalho. Então, a partir da nossa própria mobilização desses conceitos, é o que vai garantir efetivamente que a análise aconteça. A gente tem que entender, muitas vezes, que nossos pacientes não entendem, e, na verdade, eles não valorizam muito, e, na verdade, não ligam, efetivamente, para o que se trata do que é o inconsciente, para o que se trata do que é significante, para o que se trata do que é sonhos, e é por isso que é da nossa parte garantir que esses elementos possam ser mobilizados. Os conceitos têm sua ordem de realidade original, né? Eles não surgem da experiência humana, senão seriam bem feitos. As primeiras denominações surgem das próprias palavras, são instrumentos para delinear as coisas. Toda a ciência permanece, pois muito tempo nas trevas, entravada na linguagem. A posição lacaniana é o oposto da posição freudiana. Há uma falsa compreensão freudiana de que se trata, através da experiência dele, ele mobilizou e localizou esses elementos, esses fenômenos. Na verdade, é o contrário. O próprio Freud já tinha uma noção de certos conceitos, certos elementos, já estava embebedado na medicina, em alguns elementos bastante importantes do seu trabalho, e graças a isso ele fez certas leituras. Então, a ideia é a gente poder entender que a teoria gera uma prática, e não o contrário. Então, isso é bastante fundamental para a gente pensar no nosso cotidiano, que nós precisamos pensar os conceitos em si, né? Ainda no seminário 1, né, afirmamos quanto a nós que a técnica não pode ser compreendida nem corretamente aplicada, portanto, quantos desconhecem os conceitos que a fundamentam. Nossa tarefa será demonstrar que esses conceitos só adquirem pleno sentido ao se orientarem num campo de linguagem, ao se ordenarem na função da fala. Não basta dizer, digamos assim, que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, e quando o paciente comete um ato falho, a gente deixa passar e não, tá tudo certo, continua falando aí, como se não fosse nada, né? Ou da mesma forma, fale o que vier à sua cabeça, e quando algo nos chama atenção, a gente não pontua, deixa ele falando, esperando como muitas vezes se acredita que por conta própria ele vai perceber as coisas. Bom, pode ficar esperando sentados, que não é assim que funciona. Aí, ainda no seminário 2, nós temos algo que é fundamental, que a gente acha que a gente já tem vários psicanalistas que falam muito bem isso, mas eu gosto de ressaltar, né? Que Lacan está dizendo que os conceitos analíticos não têm valor nenhum e não correspondem à realidade. Ou seja, o que nós chamamos de inconsciente, significante, né? São elementos, conceitos importantes para nós, mas eles não são chave de nada do que acontece na realidade. Claro que em alguns casos fica mais claro, e alguns ficam mais ofusco, às vezes a gente fica mais imaginário, ou às vezes fica mais podendo aplicar efetivamente o simbólico isso, mas a realidade, para os psicanalistas, é uma piada. Não temos nenhuma garantia da realidade. E isso é também o que confundiu muitas vezes o Freud, né? Mas desta realidade, como aprendê-la se não a designarmos por intermédio de nosso vocabulário? E se, continuando a fazê-lo, acreditássemos que o vocabulário é apenas um sinal de coisas que se achariam além, que ele reduz a pequenas etiquetas, a designações flutuando no inanimado
da experiência analítica cotidiana? Se fosse o caso, significaria apenas que é preciso inventar um outro, ou seja, fazer outra coisa que não psicanálise. Se a psicanálise não for os conceitos nos quais ela se formula e se transmite, ela não é a psicanálise, é outra coisa, mas então preciso dizer. Ou seja, se a gente não. Se o conceito do inconsciente é necessário ser levado a cabo, levá-lo a sério, né? Se os psicanalistas não levarem a sério esses conceitos na sua prática, se substituirmos eles para qualquer outro tema, autoestima, aceitação, legitimação, afirmação, se buscarmos qualquer outro caminho, relação eu para o eu, não será psicanálise. Não que é um problema, pode-se buscar isso, mas aí fica claro que não é psicanálise. É isso que é o mais fundamental. E, bom, temos uma frase famosa, acho que vocês já ouviram falar, que é a resistência do analista. Vou encurtar ela nesse enunciado. No seminário 15, acho que foi uma das últimas vezes que o Lacan efetivamente usa o termo resistência, né? Já achei também por muito tempo que a resistência era realmente do analista, depois acho que não é mais do analista, mas é interessante pontuar isso, né? Porque Lacan diz, no seminário 15, o que resiste, evidentemente, não é o sujeito em análise. Lembrando todo esse problema, né, de desambiguação. Aqui a gente tem que ficar claro que eu estou propondo uma desambiguação entre Freud e Lacan, né? Espero que isso esteja claro para vocês. E até mesmo a noção de sujeito, né? Não é o sujeito em análise. O que existe é, evidentemente, o discurso, exatamente na medida da escolha em questão. Se ele renuncia à posição eu não penso, acabo de dizer, ele é, entretanto, puxado para o polo oposto, que é o do eu não sou. Ora, o eu não sou é propriamente dizendo inarticulável. É claro que o que se apresenta de início na resistência é o discurso, não poderia chegar a alguma coisa. Não recuso a esse psicanalista o direito à resistência. Não vejo por que o psicanalista seria destituído dela, enquanto ele instaura o ato psicanalítico, ou seja, da sua garantia à transferência, quer dizer ao sujeito suposto saber. É claro que os pacientes resistem, não adianta a gente falar que não, que se trata-se de um problema do analista com sua responsabilidade do caso. Claro que o analista também resiste, mas os pacientes não nos facilitam muitas vezes. A resistência, é importante pensar o que estamos falando de discurso, esse espaço, esse elemento ligado à cadeia simbólica, à cadeia significante. E, enfim, teremos dificuldades, sempre teremos dificuldades. Em alguns casos, a análise vai funcionar melhor, outros vai capengar mais, e teremos dificuldades. Existem dificuldades inerentes. Não adianta 10, 15, 20 anos, né, como psicanalista, né? Tenho muitos amigos meus que são formados em outras áreas, que trabalham 5, 6 anos em uma área e, bom, já são especialistas, já sabem muito. Quem trabalha com psicanálise, tipo, 5, 6 anos trabalhando e não sabe nada, né? Mas as resistências existem, né? E aí agora a gente pode começar a pensar na ideia da demanda, porque a proposta que eu trago para vocês é que justamente a gente tem que pensar que, em primeiro lugar, a psicanálise não serve para todos os casos. Justamente porque eu estou propondo o oposto, que a psicanálise não vai funcionar. Não é possível todas as pessoas sentarem de vãs, ou deitarem de vãs, ou sentarem uma poltrona e falarem, não vai funcionar para todos. É justamente essa a regra inicial que eu gostaria de admitir. Por quê? Porque se em nem todos os casos serão possíveis da análise acontecer, nós podemos dizer, bom, quais são os casos em que uma análise pode acontecer? Eu posso dizer, bom, isso aqui que está acontecendo é uma análise. Essa justamente a proposta, né? Quais são os casos que eu posso dizer, bom, a análise está acontecendo? E a resposta é através da função da demanda de análise, que é justamente o tema que eu trago para vocês hoje, que a ideia, olha, a ideia da demanda, entender o que é uma demanda e construir uma demanda de análise, é a garantia que a gente pode efetivamente pensar em uma análise. Partindo desse lugar, olha, tem elementos que, enfim, e a construção da demanda, às vezes pode demorar muito tempo, às vezes pode ser, entre aspas, mais rápida, e às vezes ela não vai acontecer.
Da mesma forma que certas retificações do trabalho terão que acontecer de tempos em tempos, por exemplo. Então, essa é a importância do tema que eu estou propondo para vocês hoje, que é justamente a demanda é uma espécie de segurança para a gente poder pensar efetivamente o que é uma análise. Isso é muito corriqueiro quando a gente vai no início, né? Acho que é mais comum com quem está começando, mas isso também acontece por bastante tempo, que os psicanalistas pensam, será que isso aqui é uma análise? Justamente porque, bom, não se trata do paciente vir tantas vezes na semana, não se trata do paciente vir por X tempo, não se trata dele pagar, não se trata dele deitar ou não deitar no divã, e nem necessariamente estar falando ou não. Você vai ter algumas questões importantes, alguns autores importantes, por exemplo, se não me engano, Coutinho Jorge disse que qualquer análise, que a análise tem que ser pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Vocês têm alguns autores, agora me fugiu o autor, mas que diz que uma análise, ou qualquer análise que não seja 3 vezes por semana não é análise, como se fosse uma garantia efetiva de alguma coisa. Bom, Freud atendia 6 vezes na semana, o mesmo paciente, as pessoas iam até Viena e passavam uma temporada de férias, digamos assim, fazendo tratamentos com ele, e, bom, muita coisa mudou, né? E aí a gente vai ter essa questão da instauração do dispositivo e a construção da demanda, a gente pode dizer que são duas coisas que caminham alinhadas. Citando o Martin Mesa, o dispositivo psicanalítico, né, é a matéria mais reduzida possível no que tange a clínica psicanalítica. O dispositivo é aquilo que, em sua última consequência, é o ponto de partida da clínica psicanalítica. Né? Então, é como se fosse a gente dizer o seguinte, a gente tem um andar, a gente retira, né, a gente tem um prédio, é o mínimo possível e necessário para a gente poder dizer que isso aqui é um prédio. Vamos dar um exemplo, um carro. Esperamos que um carro tenha um motor e 4 rodas, né? Em alguns vai ser um Chevette, em alguns vai ser uma Brasília, outros vai ser um Camaro, mas existem essas regras necessárias. Né? E, bem, aqui eu vou citar referências de vários autores, mas quando eu estiver citando o texto do Alfredo em específico, eu não vou estar citando, eu vou pontuar, né? Nos posicionamos continuamente como psicanalistas só porque alguém nos chamou no telefone, né? Então, essa é a ousadia de eu dizer para vocês que, olha, de antemão, a gente não tem como dizer que uma análise vai acontecer. Então, o Freud tinha uma frase que era as entrevistas de ensaio, né, as entrevistas preliminares também, que o Lacan chama, é justamente para poder pensar que se efetivamente pode ou não pode acontecer uma análise. Né? Bom, da mesma forma que, bom, a pessoa pode estar buscando um psicanalista e efetivamente não querer fazer análise. Isso é totalmente possível. É muito mais comum do que se imagina, né? A gente vai ter um exemplo muito clássico de... Claro que a gente não pode generalizar, mas a gente vai ter muito isso de estudantes de psicologia, que eles vêm muitas vezes sabendo ou presumindo que sabem muito bem o que vai acontecer. Sabem, na verdade, nada. Não sabem porque o inconsciente ele exige um não saber. Né? E aí a gente tem essas modificações, e eu comento isso como importância, porque no início da formação você vai ter muitos colegas que buscam, através desses elementos de frequência, de tempo de sessão, de valor, de divã, garantias para poder dizer isso aqui é uma análise. Não tiro a culpa, porque nem é o problema, porque, obviamente, o trabalho é muito difícil. Existem poucas garantias, digamos assim, para dizer, olha, isso aqui é ou não é uma análise. Efetivamente, uma parte importante do que se poderá dizer que é ou não é uma análise é quando o caso vai terminar em algum momento. E aí isso é importante, porque, bom, demanda, desejo, gozo, significante, sujeito, né? Mesmo que vocês não conheçam esses conceitos, vai exigir, de certa maneira, exige, de certa maneira, certas mobilizações. Então, por exemplo, alguém que está muito com os 2 pés numa leitura talvez mais freudo-lacaniana ou numa leitura mais milleriana, vai ouvir algo e vai pensar, isso aqui é gozo. Enquanto que outros vão dizer, bom, isso aqui é um significante. E isso é muito fundamental, porque estamos falando que é através desses conceitos nós fazemos uma leitura do caso, que é um elemento muito importante, a leitura da escrita de um texto, digamos assim, a gente poderia pensar o caso clínico como um texto, né? E bem,
E esse é o maior problema, porque através do enunciado, se o paciente fala eu desejo, isso não é nenhum apontamento de que efetivamente ele deseja. Né? Por exemplo, o paciente pode estar falando para você eu desejo, e na verdade ali tem um imperativo do significante como uma demanda, por exemplo, e ele pode às vezes sentir eu sinto uma obrigação, e pode ser na verdade algo mais próximo do desejo dele. Não tem garantias, né? E da mesma forma, sim, a gente vai ter esse conjunto de elementos que é bastante delicado, que é, bom, a análise ela não pode se basear numa redução de sintomas, no sentido de o paciente parar com uma fobia, ou parar com uma repetição, parar com alguma compulsão. Infelizmente, isso não é uma garantia também que a análise vai acontecer ou não. Então, vejam como vai ficando cada vez mais delicado e complexo o problema, porque ainda que a gente espera, pode dizer que o analista pode esperar isso, também não estaria errado esperar isso, né? Isso também não é garantia. Né? O paciente pode falar para você, estou melhor ou estou pior, mas isso não é garantia de nada, né? Porque nós não trabalhamos com o imaginário, nós trabalhamos com o viés simbólico, né? Você tem pacientes que podem dizer, bom, isso aqui não funcionou ou não está funcionando e a análise está ocorrendo de forma efetiva, né? Não é redução de repetições, não é redução de elementos fenomenológicos, no sentido de um fenômeno que tem acontecido, um fenômeno que ocorre, um fenômeno que se organiza. Isso também não é, infelizmente, uma garantia do acontecimento, né? Isso que é muito delicado, porque, bom, se algo de novo acontece ou se preserva, a gente tem que saber se está avançando para frente ou para trás. O que está acontecendo? Porque muitas vezes, né, pegando esse modelo, é claro que não podemos generalizar, mas generalizando, esse modelo do paciente vem, se deita, fala por 50 minutos, vai embora, e aí a gente tem esse sintoma muito comum dos psicanalistas serem silenciosos, não falarem, acharem que, bom, se o paciente está falando é porque está acontecendo alguma coisa, é claro que terá problemas, porque isso não é uma garantia de nada. Então, assim, vejam como eu estou sendo um pouco pessimista, mas eu estou tentando desmistificar alguns problemas que a gente escuta muitas vezes no campo, né? Ao menos muitos anseios que eu escuto de supervisionandos e de colegas, né? E isso é importante, estou dizendo assim, olha, não que isso não seja importante, mas temos que ignorar, deixar isso de lado, para justamente a gente poder dizer o seguinte, se o foco não é isso, se não se trata de um modelo psicológico, psiquiátrico, psicopatológico, ao menos no sentido médico, psiquiátrico ou psicológico, do que se trata os elementos da análise. Bom, se não é isso aqui que vai garantir o avanço clínico, o que vai garantir? Né? E aí, a gente já tem esse primeiro pontapé, que o Alfredo diz, bom, isso significa que a abertura é a condição para o final, para que haja finais de análise, e aí a gente está dizendo que sim, as análises acabam, a abertura do processo de análise deve ocorrer efetivamente, não apenas o encontro de alguém que cursou psicologia na faculdade. Não basta você se encontrar com alguém que se diz psicanalista para dizer. Inclusive, essa também é uma prerrogativa importante quando a gente vai pensar todo esse problema ligado a sou formado em psicologia, será que sou psicanalista, ou será que não sou psicanalista, né? Todas essas nomeações delicadas, né? Bom, de vários elementos fundamentais que eu já citei aqui, nós temos o elemento que acho que sintetiza da melhor forma, que a gente vai ter o seminário 11, né? Em que a gente vai ter os fundamentos, ali seminário 11, 12, 13, ali o bicho pega, digamos assim, né, da ideia das conceitualizações da psicanálise, e aí a gente vai ter, pegando essa citação, né, mas brincando com ela, o inconsciente é a causa daquilo que manca. Então, o que é fundamental? Quando um paciente vai num terapeuta cognitivo-comportamental, esse terapeuta, ele vai ignorar certos elementos, ele vai valorizar outros, ele vai nomear, olha, isso aqui é importante, aquilo lá é importante, enfim, né? Se ele for na igreja, você chamará Deus, né? Inclusive, Lacan dirá que esse é um dos nomes do inconsciente, né? E se ele for no analista, a causa, no sentido
que o Lacan vai recorrer a Aristóteles, se não me engano, na ideia de causa é o inconsciente. Temos que dizer que a causa é o inconsciente aqui nesse sentido. Então, não se trata de, bom, muitas vezes a gente vai encontrar isso no cotidiano, muitas das suspeitas e estranhezas, digamos assim, que o analista escuta, é justamente o que muitas vezes ele tem que ter um indício para poder questionar. Muitas vezes passa em branco e o analista não interpreta, ele não faz nada com isso. Bom, mas aí como é que vai garantir que a análise aconteça, né? Então, por exemplo, não é sobre falar sobre X, eu quero que você me fale sobre Y. Eu cometo um ato falho, bom, eu com certeza vou ignorar, quem não pode ignorar é o meu analista, entende? E, bom, esse é o aspecto mais importante, porque, novamente, quem vai garantir a análise vai ser o analista, né? E através dessa fase também, que é o Estatuto do Inconsciente, ele é ético e não ôntico, né? Aqui a gente vai ter alguns problemas bastante famosos no campo, sobre a ideia de ontogênese, mas a ideia é justamente, de forma bem resumida, pessoal, é a gente pensar não o inconsciente como uma materialidade, como algo fora, como algo que no orgânico, em algum lugar vamos encontrar, mas sim como uma posição ética que o analista assume, e o analista também, digamos assim, vai fazer parte desse conceito, né, de inconsciente, né? Então, aqui tem um livro, saiu no fim do ano passado, que eu já li, que é do Ricardo Gondenberg, não sei se vocês conhecem, Inconscientes, acho que é o livro mais introdutório dele, e ele fala basicamente do que é o inconsciente para ele. Né? Então, eu tenho certeza que cada um de nós tem uma noção do que é inconsciente. Tem uma noção. Se é a mais próxima, se é a mais distante, bom, aí é outra coisa. Mas nós temos uma noção de inconsciente. Então, é fundamental que o analista se arme disso, desses elementos, para poder pensar o caso. Toma água. E aí nós temos a proposta famosa que, numa análise, o analista não escuta, o analista lê. Né? A ideia é justamente que a psicanálise é uma clínica da leitura. Né? A gente lê de determinada forma certos elementos. A gente lê a causa de uma determinada maneira. Isso é o mais importante. E o caso, ele é um resultado de uma soma. Né? Então, citando esse exemplo, que acho que é bastante importante, que o caso é a soma de analista com analisante. Então, assim, este caso é um caso de neurose, este caso é um caso de psicose. Fora desse espaço clínico, esse paciente não será psicótico, não será neurótico, não será perverso. Só nos interessa essas estruturas clínicas dentro do ambiente psicanalítico. E essa, pelo menos, é a minha posição, ou a posição que eu acredito. Né? Não adianta ficar analisando comportamento de ninguém, falando que é ou não é psicótico, porque isso não é garantia de nada. Da mesma forma que, bom, psicanalistas diferentes gerarão casos diferentes. Né? E aí o Goldberg cita, para crescer esse ponto, Lacan dirá mais tarde, né, que é o seminário 64, né, o inconsciente é o que se lê antes de mais nada. Mais do que a escuta, é a leitura, a noção-chave do psicanalista. Então, acho que é importante ficar claro que a leitura se trata de uma posição ativa. É uma posição ativa, se está lendo alguma coisa. Né? E, e aí a gente tem uma ideia fundamental que aqui eu citei uma aula, não é do texto que eu passei para vocês, né? Mas é de uma outra aula do Eudenstein, que ele fala: o que eu proponho é realizar um diagnóstico do sujeito, que inclui o analista. Nesse diagnóstico, deve ser estabelecido o que precisa ser feito, e com base nisso, é possível avaliar se foi feito ou não. Essa é a ideia da demanda de análise. É dizer assim: olha, eu acho que isso aqui, né, esse caso, né, se trata sobre isso, o sujeito é tal, e depois de um certo X de acontecimentos, vou dizer, bom, o caso está, o caso está andando, o caso está encerrado, né? Se reformula o caso, se reformula a demanda, e por aí vai. Então, me parece que isso é bastante fundamental, porque, por exemplo, numa análise, muitas vezes o que acontece é que
a queixa inicial, ela some, por exemplo. Então, vamos dizer um exemplo bem simples, eu tenho fobia de avião. Passa-se um tempo e eu não tenho mais fobia de avião. Isso quer garantir que a análise já acabou? Óbvio que não, porque a fobia de avião, essa queixa, está falando sobre a demanda. Por trás da queixa, por trás daquilo que se fala, é o que está se escondendo a demanda. E é sobre ela que nós temos que pensar efetivamente. Claro, estamos pensando na ideia de desejo também, isso aí tem que ficar bem claro. Mas esse vejam que eu estou propondo, não sei o quanto que vocês estão conseguindo acompanhar, você está muito rápido, então me ajudem, mas eu estou propondo um norte, a partir do ponto A até o ponto B. Não sei se está ficando claro o que estou propondo, mas né, estou reforçando essa posição que é bastante importante. Agora, avançando mais no texto, já ouvi, por exemplo, de psicanalistas dizendo, bom, cada caso é um caso, né? Acho que vocês devem conhecer isso, ou, bom, o que importa é o que temos hoje, o que importa é o hoje, esse paciente. O que são ideias justamente que não vão funcionar, não fazem parte. Claro, a gente vai poder pensar nas ideias das estruturas clínicas, né? Isso aí não pode ser desconsiderado, mas a ideia é que se eu pensar que cada sessão é uma sessão, não vai dar em nada, porque, bom, cada sessão é uma sessão, bom, se uma sessão não tem nada a ver com a sessão anterior, não adianta, não faz sentido eu poder estipular qualquer coisa num tratamento psicanalítico. Da mesma forma que se eu não poder pensar que, por exemplo, nos casos de neurose, a organização da escritura significante vai operar de determinada maneira, graças ao nome do pai, por exemplo, se eu não puder aplicar isso, eu não tenho como poder minimamente pensar exatamente o que é uma psicanálise. Então, vejam que, apesar de que também é muito famosa essa fala que cada um tem uma noção de psicanálise, o ideal é a gente poder ter algumas bases básicas do trabalho analítico, né? E aí, o Alfredo, ele cita o caso por caso, né? Também deve ser considerado pelo real como repetição, porque, embora pareça mentira, o real, na psicanálise, se caracteriza por duas propriedades opostas, pelo imprevisto e pelo que repete. Mas como vocês podem contemplar o que se repete se não o fazem vez por vez? Para que seja novamente o mesmo, a lógica da posição diante do discurso tem que fazer novamente, não pode considerar tudo em continuidade. Vocês têm que produzir um corte sessão por sessão. Finalmente, é imperativo trabalhar com o corte de sessão por sessão, não apenas pelas duas manifestações do real, mas pelo trabalho do inconsciente. Quando ocorre o trabalho inconsciente, você tem que gerar o espaço de advento do trabalho do inconsciente, que é entre sessão e sessão. Vejam que aí a gente tem uma dica importante, que me parece valiosa, pelo menos que a gente pode aplicar aqui, que é por que fazemos mais de uma sessão? Que é justamente entre sessões, nós podemos ver os cortes, nós podemos ver os efeitos daquilo que está sendo dito e interpretado. Não se trata necessariamente de dizer, bom, aqui essa sessão avançou ou não, mas através desse espaço das sessões, poder ter algumas direções. E bem, temos aqui, aí o Alfredo também está citando aquilo que é importante a gente poder pensar do que é o real na psicanálise. O real, aqui, eu proponho que a gente tome não como um espaço do inefável, do inapreensível, daquilo que não pode ser dito, daquilo que está na ausência da linguagem, mas o real como um impossível lógico matemático. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, se não me engano, no texto, o Alfredo cita o exemplo do assalto, né? Que é alguém que vai num analista dizendo, bom, fui assaltado. E aí você pergunta, bom, mas qual que é o problema de ser assaltado? Todo mundo é assaltado. Aí entra a ideia do real, por que ele não pode ser assaltado, por exemplo? Essa que é a ideia do real, do jeito que a gente pensa a psicanálise. É o real como aquilo que é impossível, né?
não consigo fazer essa prova, não consigo namorar, não consigo fazer tal coisa, não consigo evitar que tal elemento aconteça. Vejam que está se apresentando uma forma, digamos assim, de impossível, digamos assim, que é, olha, algo que não está podendo ser inapreensível. E através de coordenadas simbólicas, a gente pode alterar esse real. Então, é isso que é importante, porque quando a gente está pensando justamente a ideia do real, simbólico, imaginário, que você já deve estar talvez careca de saber, a gente está pensando nesse sentimento real como algo que manca, talvez, poderia se dizer isso, no sentido de que, bom, algo que não está funcionando, algo que não está operando. Então, é justamente através dessa articulação, de estipular esse real, que a gente pode ter algumas coordenadas do que exatamente a gente tem que fazer, o que realmente a gente tem que aplicar e avançar, clinicamente falando. Nesse sentido, não basta apenas ouvir, como já falei, não basta a questão da sessão, né? E sim, existe sim uma direção do tratamento, existe sim uma direção da cura. Não sei se você sabe dessa polêmica, mas nos escritos nós temos o termo, tem dois textos muito importantes, um é variantes do tratamento padrão e outro é a direção do tratamento e os princípios de seu poder. E existe uma sacanagem, porque tratamento foi traduzido errado. A tradução correta é cura. Então, é a direção da cura, né? Que abre, né, alguns debates interessantes, que, bom, talvez os psicanalistas, alguns não querem dizer que o interesse de Freud e Lacan era de curar. Mas sim, a psicanálise cura. É justamente a gente tem uma direção, uma aposta, pelo menos, de que a gente cura e que a gente pode chegar em algum lugar. Essa é o pré-requisito fundamental do nosso trabalho, né? Então, justamente, existe uma direção da cura, né? Não se trata de um caso a caso aqui. E aí o Alfredo diz, porque só é possível dar forma à demanda se trabalharmos além do caso por caso. Em que sessão a demanda é moldada, se não? É um trabalho que vai além da sessão por sessão. Em cada sessão dizem algo a você e você responde a algo. Se você faz algo em relação à formação da demanda, isso ultrapassa a sessão por sessão. Então vocês vejam que a transferência, aquilo que se apresenta no discurso, é graças a esses elementos da demanda que a gente pode efetivamente ter uma direção, né? Porque senão, até o Alfredo faz essa brincadeira aqui, bom, se hoje eu falo, o fulano faz diz X, e eu respondo, bom, é por causa do seu pai, e na próxima sessão o paciente fala a mesma coisa, digo que é por causa da minha mãe, não faz sentido nenhum, né? Aonde são as direções disso? É algo meio precário, mas basicamente estamos dizendo óbvio aqui, né? Coisas que já são óbvias, só que elas não passam muitas vezes, através de decorrência de alguns problemas sérios, eles não passam evidentemente para serem pensados dos casos clínicos, né? Então, assim, estipular uma demanda é justamente poder estipular uma direção de tratamento. E aí, o Alfredo disse, essa direção da cura, a leitura que vai além da sessão por sessão. Essa direção da cura tem fundamentalmente dois momentos. A direção da cura é dividida em dois grandes momentos. A entrada de análise, que hoje vou propor chamar de construção da demanda, e o final da análise, como a transição do analisante para o analista. Bom, final da análise talvez deixemos para outro dia, mas efetivamente as análises terminam, né? Algumas terminam bem, algumas terminam mal, mas sempre terminam. Terminam de várias formas, mas terminam, né? Então, a gente tem essa alegoria até que o Alfredo fala sobre o jogo de xadrez, né? Acho que vocês devem conhecer, em que justamente ele diz que nos textos sobre a técnica, artigos sobre a técnica, ele fala sobre a gente não saber a metade do jogo, né? A gente só sabe algumas questões básicas do início e do final. Mas justamente o problema é que muitas vezes a gente não está pensando nem no início, né? Então, as recomendações que o Freud chamaria eram coisas que ele escrevia e outras coisas que eram tão óbvias que ele nem escreveu, me parece. Inclusive, importante ficar bem claro, né? E vejam,
Freud falava um monte, Lacan falava um monte. A ideia aqui não é passar por usar a pessoa deles na prática, mas eles agiam um monte, eles eram bastante insistentes, e o Freud era um inferno com seus pacientes, né? A gente tem várias passagens, por isso que Dora talvez não deu certo, por isso talvez o Homem dos Ratos, a gente pode talvez ousar dizer que deu certo, e várias coisas do Homem dos Lobos deram certo porque ele era extremamente insistente e chato. Não que necessariamente vamos ter que ser, ou podemos ser, com todos os casos. Em alguns casos podemos ser mais irônicos, em outros casos podemos ser mais ousados, em outros casos temos que ser mais firmes, mas temos que fazer algumas coisas. Isso é um elemento fundamental. E aí temos a citação famosa, né, do Lacan, na conferência em Genebra sobre o sintoma, que o que eu queria dizer é que na análise, quem trabalha é a pessoa que chega verdadeiramente a dar forma a uma demanda de análise. Na condição de que vocês não a tenham colocado de imediato no divã, caso no qual a coisa já está arruinada. É indispensável que essa demanda verdadeiramente tenha tomado forma antes que vocês a mandem deitar. Quando dizem para começar, isso não deve acontecer nem na primeira nem na segunda vez, pelo menos se vocês querem se comportar dignamente, a pessoa que faz essa demanda de análise, quando começa o trabalho, é ela quem trabalha. É importante e crucial que o analisante queira trabalhar, que o analisante queira saber. Saber no sentido lacaniano, né, da produção de uma cadeia significante. Né? Então, assim, a gente vai ter esses exemplos bastante estereotipados, né, de, bom, quer um remédio para dor de cabeça? Não adianta, né? Quero que você me dê a resposta. Bom, isso aí é muito fácil de dizer, que não tem como responder, mas, bom, é necessário que o analisante se cutuque, é necessário que ele se questione, e o analista entra nisso para facilitar esse processo, justamente. Então, até isso vai dizer sobre a nossa própria noção de associação livre que nós temos, né? Que a associação livre, ela pode aparecer e se manifestar de várias maneiras diferentes. É necessário o analista estar atento. Não se trata necessariamente de falar dos pais, pode ser através do trabalho, pode ser através de várias outras formas. E, bem, às vezes acontece, e isso é muito cirúrgico, que saibam, às vezes o analista interpreta bem, às vezes o analista está certo nas suas intervenções, mas às vezes o analisante não quer escutar, o paciente não quer escutar aqui dizendo, né? O que é uma grande dificuldade, porque cada vez mais a gente parece que é difícil a gente fazer as pessoas se escutarem. Né? O analisante, ele tem que querer se escutar. Isso é fundamental, né? E aí, justamente porque quando a gente fala de sujeito, aqui eu estou tentando novamente entrar na forma mais breve e mais básica desse elemento, mas não existe sujeito sem grande outro. Então, a demanda já exige, já fundamenta um grande outro. Então, né, ao menos a minha parte, sujeito, grande outro e significante. Esses três conceitos estão articulados muito bem. Quando você entende um, é porque entendeu os outros dois. E, bom, a partir desses três elementos, esses três conceitos, vocês conseguem, ao menos, ter o pontapé inicial de um tratamento. Então, vejam que estamos propondo que não é o enunciado, não é a queixa. Não pode ser a queixa. Né? Dá para dizer até mais, não pode ser a queixa. Não pode ser, estou vindo aqui porque me separei. Esse é o enunciado, não a enunciação. Né? E os psicanalistas trabalham com a enunciação, aquilo que está por trás, aquilo que está velado. Então, é atrás desse enunciado que tem-se a demanda. Então, isso que parece ser extremamente fundamental, que é necessário propor e organizar a demanda. E aqui, obviamente, gente, não estou dizendo que vai acontecer em uma sessão, nem duas, né? Estamos falando de uma conscrição efetiva do tratamento. Que, bom, acho que é importante destacar, demora tempo também, é difícil. E em alguns casos,
a análise não vai acontecer porque não foi possível construir a demanda e às vezes não foi nem possível aplicar ela. Né? Citando o exemplo, avançando um pouquinho na profundidade do tema, não é à toa que no discurso obsessivo não há sujeito. E é por isso que o trabalho do analista é, inicialmente, na neurose obsessiva, estericizar o discurso. Porque é preciso que tenha um grande outro. É preciso que haja um sujeito. E esse sujeito, obviamente, é barrado. Né? Acho que vocês já ouviram o símbolo do sujeito barrado é justamente dizer, olha, há uma falta que está vinculada a esse grande outro. Então, assim, né, gente, verdade, saber, alienação, separação, metáfora, metonímia, sujeito, grande outro, vejam que esse par, que o Lacan vai trabalhar com esses conceitos em vários momentos do seminário dele, sempre estão tentando falar sobre isso, de certa maneira. Sempre estão tentando falar desses elementos básicos do tratamento em si. Bem, o Alfredo diz, o sujeito advém quando ocorre a abertura entre o que diz, e a posição que assume em relação ao que diz, horizonte da articulação significante. Nesse ponto, o sujeito, como expliquei da última vez, está confrontado com sua demanda. Ou seja, o sujeito se confronta com a sua demanda não pelo que diz, mas pela posição que assume em relação ao que diz. Então, por que eu falei isso e não falei aquilo? Por que isso ocorre? O que efetivamente eu estou questionando? E o que é necessário ter a dúvida? É necessário haver ali um espaço justamente para a sua própria confrontação. Tem que ter a incoerência, digamos assim, básica para o tratamento efetivamente poder acontecer. Tem que ter alguma coisa errada, né? Muitas vezes o analista vai parecer um maluco, você sabe muito bem, né? Muitas vezes o cara vai falar, cara, esse cara é maluco. Existem várias. O analista vai tentar de várias maneiras, várias estratégias chegar nesse lugar, vai fazer muitos malabarismos, mas é necessário isso acontecer para justamente gerar este efeito, né? Então, que estaria próximo daquilo que classicamente a gente vende e vê por aí que é uma análise, que é o cara, não que exatamente é assim, né? Mas, o que estou dizendo? Né? Tive um sonho. Né? Você falou isso, não falou aquilo, né? Impossível, no entanto, diz Lacan, que deve ser no texto Subversão do Sujeito, negligenciar o fato de que não há demanda que não passe de algum modo pelos desfilamentos significantes. Então, bom, acho que isso fica claro. O grande outro é o tesouro de significantes. Através de significantes, podemos pensar o sujeito, né? Então, justamente no apontamento significante, não vamos entrar nisso, mas é um elemento básico da ideia do lacanismo, a gente está dizendo justamente entre a separação da barra entre significante e significado, e através da criação de bucles e criação dessa relação entre dois significantes, podemos ter um sujeito. Então vejam que está tudo mais ou menos por aí, só não é muito fácil. Né? A demanda é uma cadeia significante do outro que se repete. Então, temos sempre várias formas específicas de poder pensar a demanda, né? Como posso fazer esse outro existir? Como posso fazer existir uma falta? Como posso fazer a falta de um outro aqui? E existem várias formas para poder estipular isso, né? Que ao se pensar nisso, né, ao se pensar efetivamente essa construção, a gente vai poder efetivamente pensar na demanda, né? E
Vejam que a gente acaba ficando um pouco, fica um pouco até mesmo repetitiva a situação, mas a gente está falando dos mesmos conceitos, só que de uma forma mais clara, né? Então, se há sujeito, há significante, se há significante, há grande outro, né? E quando falamos da demanda de análise, estamos propondo que, efetivamente, foi construído, a priori, um dispositivo de trabalho psicanalítico em que é possível fazer aparecer, com grandes aspas, o sujeito e o grande outro, através de uma demanda. Mais do que isso, para poder articular e conjecturar um final, deve-se estabelecer um início para o tratamento. Como é que eu faço fazer falta esse grande outro no final, né? Por exemplo. E importante ficar claro que eu já li várias coisas do Alfredo. Neste texto, o conceito de demanda que ele apresenta é a pior explicação que ele já deu. Você vai ter o livro do grafo, você vai ter o livro de A Topologia na Clínica Psicanalítica, que é a minha recomendação de leitura, capítulos 8, 9 e 10, que ele vai falar mais da demanda e tudo mais. Ele explica de uma forma muito melhor, mas aí ele faz uso de ferramentas mais topológicas, né? Mas a demanda, para ficar claro, não sei se vocês conhecem a estrutura do Touro, a demanda é aquilo que, através das voltas do significante, né, a gente vai poder, com o significante, fazer uma espécie de volta, e o conjunto de todas as voltas, nós temos o touro, que é aquele donut, aquela rosquinha, e existe uma volta a mais, que é o desejo. Então, assim, é um tema muito complexo, mas fundamentalmente muito importante. Então, temos a noção de demanda, que é a posição que se assume a respeito do que se diz, e não o conteúdo material do dizer. Anexamos um atributo muito importante, que é o que implica o outro. Então, aí que tá. É necessário um outro para poder responder essa demanda. Então, é necessário eu não saber. Preciso ir no analista, ajudar a saber, descobrir, entender. É necessário a dúvida, digamos assim, né? E aí nós temos o que muitas vezes é dito por aí, essa famosa frase que é não responda à demanda. Não sei se vocês já viram essa frase, ela é muito comum no campo psicanalítico. Basicamente, diria para vocês, na minha posição, ficarem tranquilos, porque não tem como responder a demanda. Podem fazer o que quiser. O cara fala, eu te amo, quero casar com você. Podem casar com ele e não vai responder a demanda. Então, pode ficar bem tranquilos. Porque muitas vezes, justamente, estamos falando da demanda, estamos falando do inconsciente. Bom, acho que já está claro, mas demanda é inconsciente, né? Se eu chego para vocês e falo, demando isso, não está demandando. Está censurado, está inconsciente, está recalcado, o que quer que seja. Não está a priori à vista. Então, e aí a gente tem essa brincadeira, porque toda vez que eu tento responder a demanda, eu não respondo a demanda. Então, é o ciclo vicioso, delicioso e fundamental da análise, né? E aí que está, justamente, porque não tem como responder a demanda, né? Muitas vezes a resposta que a gente vai encontrar na prática cotidiana é, bom, fique em silêncio, não diga nada, desencana disso, gente, não é assim. Não é tão fácil, se fosse tão fácil assim, né? Estudaríamos muito mais o silêncio, por exemplo, né? A única coisa que pode ser feito da demanda é a interpretação. Isso sim, né? É tentar uma interpretação. E aí é o mais importante, porque a interpretação abre o dispositivo. A interpretação que garante o dispositivo, né? Ela é mesmo muito mais implícita, ela é oculta para o sujeito, ela é como algo que deve ser interpretado. Então, aí a gente não é à toa que o 15, uma das formas de chamá-lo é o ato analítico, né? Mas a única coisa que o analista pode fazer é a interpretação, né? E na posição que eu assumo, a interpretação é o ato analítico. O ato analítico aqui não tem nada a ver com o que talvez vocês podem conhecer, de, bom, uma ação do cara se levantar e passar a mão no rosto da paciente e falar gestapou, não é isso, né? O ato analítico não tem a ver com um ato, uma ação, mas sim com a interpretação do psicanalista, né? E aí uma citação importante que resume bem o que eu estou falando, que é, para Lacan, o problema do objeto do desejo só é concebível em relação à demanda.
nesse esquema que relaciona a demanda do outro, aí é o touro, né? Com o estabelecimento do objeto desejo para o sujeito, assim como a demanda do sujeito no estabelecimento do objeto de desejo para o outro. Então, se tratará de uma relação de desejo a desejo, né? A demanda de um é o desejo do outro. Já também está dizendo. Se estão falando de demanda, estão falando do grande outro, né? É uma relação entre demanda e objeto de desejo. Precisamente, Lacan propõe que o desejo se estruture como mais além da demanda. Até a gente vai ter essa brincadeira de necessidade, demanda e desejo, né? Como isso pode ser concebido? Colocando o touro como superfície fechada. Seriam as voltas repetitivas que constituem a superfície do touro, indicando a Lacan que a frustração é o que dá ao objeto da demanda e que é nada. Talvez eu devesse ter colocado aqui o desenho do touro, mas, bom, paciência. Eu não sei se vocês estão entendendo, então me ajudem. Agora acho que talvez ia ser bom abrir um pouquinho para ouvir vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar. Mas, basicamente, estamos pensando a demanda como, através da relação entre os significantes, a possibilidade de, além dela, né, digamos assim, depois da demanda, é poder encontrar o desejo. Sim, Felipe, por gentileza. Em relação à demanda, ela sempre vai estar inscrita no real? Aí essa que é o problema da sacanagem, porque a demanda está no nível simbólico. Uhum, Então, assim, é importante essa apreensão, porque quando a gente está pensando na relação entre real, simbólico e imaginário, a gente está pensando no real como, novamente, algo impossível. Então, o que acontece? Uma explicação bem resumida aqui. Tá? O enunciado, a queixa, por exemplo, estaria no nível imaginário, de uma forma bem, uhum, bem resumida, tá? Para a gente tomar bastante cuidado. O que está além do enunciado, a gente vai poder encontrar no simbólico, né? Que seria a enunciação. E é através da enunciação que, por exemplo, a gente pode ter essas dimensões do que é simbólico e o que é o real. Mas aí que tá, o real, ele aparece como uma coordenada impossível do simbólico. Então, dando um exemplo, é como se fosse dizer o seguinte, né? Eu não sei quem usou agora, acho que é o DJ que usa esse exemplo, mas é como se fosse assim, nós temos uma estante de livros que é simbólica, e graças à estante de livros, nós temos um espaço que vai dizer o que está faltando. uhum, Né? Então, por que isso é importante? Porque é claro que a gente pode pensar nessa questão da demanda vinculada também ao real, vinculado ao simbólico e vinculado ao real, né? uhum, Mas o que é mais importante pensar é que, bom, porque a gente está falando de significantes, né? E aí, significantes, enfim, não quero aprofundar tanto nisso, porque senão vai ficar mais complexo do que acessível. Mas a apresentação da demanda, talvez isso facilite, está falando de algo da ordem do real, que não está funcionando, digamos assim. uhum. Entendi. Beleza. Não sei se Muito ficou mais obrigado. fácil, ou piora. Estou tentando ficar no nível muito simples. Não, Prometo. não. Esclareceu, sim. Muito obrigado. Úrsula, por gentileza. Então, eu acho que vai piorar, porque tem a ver minha pergunta com a pergunta dele e com o que você está falando. Por exemplo, às vezes chegam queixas, porque é pela queixa que você vai meio que tentar acercar o que tem da demanda, o que está por trás. Mas às Perfeito. vezes chega uma queixa na ordem da impossibilidade. Não consigo fazer certa coisa. A pessoa vem para a clínica falando, não consigo dizer não para minha mãe, não consigo dizer não para o marido, qualquer coisa dessa Uhum. ordem. E aí Perfeito. já está pensando como uma impossibilidade lógico-matemática, e aí quando você falou, não, mas aí a queixa é da ordem do imaginário, mas também é uma impossibilidade, ou seja, também está no campo do que resta, Sim, da cadeia, e também aparece um real aí. Ou seja, agora fez uma confusão aqui na sim, cabeça. sim. Não, é que assim, se o cara chega para você e fala, não consigo falar não para minha esposa, já é meio caminho andado. Por quê? Porque ele já, digamos assim, já existe uma dimensão prévia de algo do real, né? Que é tipo assim, ele vai já dizendo, tá estranho isso aqui. Porque eu deveria conseguir dizer não para minha esposa.
entendeu? Então, assim, é isso que é o delicado, porque é claro que a gente tem que se perguntar o porquê que não, e aí, a partir disso, a gente vai ter novas coordenadas do significante, dos imperativos, né? Mas o que eu estou dizendo aqui, que talvez, nesse sentido, pô, fica mais claro, talvez, né? Mas justamente o que vai topar como impossível, geralmente, por exemplo, o seguinte, né, Úrsula? Ah, sei lá, a minha esposa gasta todo o dinheiro da gente e eu tenho que trabalhar um monte e eu não estou conseguindo trabalhar, né? O suficiente para ganhar dinheiro. E aí você pergunta, bom, mas por que você tem que ganhar dinheiro? Não, é porque minha esposa gasta um monte. E por que não pode dizer não para tua esposa? Então aí vai se aproximar muito mais, né? Acho que talvez fique mais claro nesse sentido, né? Que é justamente o problema, porque é meio que brincando, mas assim, estamos dizendo que de algo que o cara não consegue resolver sozinho, né? É algo que não se resolve sozinho. Senão vai ficar num plano puramente imaginário, né? Porque essa transformação, essa passagem, né, de um pequeno outro para um grande outro, é justamente para isso, né? Bom, vou no Felipe, justamente porque espero que, de alguma forma, eu consiga dizer não para minha esposa. Felipe deve ter alguma chave, deve me ajudar com isso de alguma forma. Então, isso. E que daí isso seria a esterilização do discurso. Colocar essa Exato, interrogação exato, ali. exato, por exemplo, né? Porque, bom, não sei se vocês conhecem o quadro discursos, discurso da histérica, justamente o discurso do desejo, o discurso que tem que operar numa análise, justamente porque a posição da histérica, não sei se vocês recordam, é um S barrado em direção ao mestre. Qual que é o mestre? O sujeito pode saber. Então, assim, essa é justamente a fórmula básica, né? A posição da histérica, do discurso histérico é o discurso perfeito, porque é o sujeito barrado, né? Que vai se direcionar ao grande mestre, né? Aí a Cintia pergunta, essa é a demanda? Bom, é uma das formas de poder pensar a demanda, justamente. Qual que é a ideia, novamente, da demanda? Há um grande outro. Há um grande outro e não se trata de algo muito, não se trata justamente de algo puramente simples, né? Então, o que acontece, né? Pegando novamente esse exemplo da Úrsula, em uma posição, geralmente, que a gente pode pegar esse enunciado, o, o que, às vezes, tradicionalmente pode se escutar é o seguinte, o paciente vai dizer, mas como que você ousa dizer que eu tenho que dizer não para minha esposa? Né? Tipo assim, esse justamente algo. É óbvio que eu tenho que dar dinheiro para minha esposa e né, nesse sentido que você está dizendo, né? Não, não há nem espaço para questionar isso, né? Úrsula. Vamos lá, voltando aí outra coisa que está se amarrando com outra pergunta que eu tinha colocado aqui. Você fala assim, a questão da demanda, que há um grande outro, lógico, esse grande outro como um grande outro barrado. Teve uma hora que você estava falando sobre que eu não sei se a gente vai ter que estericizar o discurso, sim, e aí eu fiquei pensando, para a histérica, a gente trabalha diferente, na verdade, né? Para a histérica, esse grande outro, ele é um grande outro não barrado. O obsessivo, quando você fala que não há um grande outro aí, parece que não, parece que para o obsessivo tem um grande outro que é sempre barrado. Na verdade, ele quer eliminar, é quase que um discurso psicótico, Sim. ele quer eliminar esse grande outro. Sim, sim, sim. Não, Ele peraí. não quer que exista nada, na verdade. Sim, assim, novamente, né, gente? Quando eu pensei essa aula, eu pensei em algo bem básico, tá? Para não confundir ninguém e não ficar tão complexo. Mas, assim, enfim, o obsessivo tem essa posição ligada à mortificação, né? Do grande outro. Mas o que acontece? A clínica da neurose, talvez vai ficar mais clássico próximo, nos próximos slides. A clínica da neurose é uma clínica, obviamente, nós sabemos que o grande outro é barrado. A clínica da neurose é uma clínica em que há uma recusa do grande outro como barrado. Isso tem que ficar bem claro, né? Tipo assim, então o que acontece? A histeria e a neurose obsessiva são malabarismos para tentar evitar lidar com o grande outro barrado. Então, assim, há uma entrega da sua própria castração,
para garantir, vamos fingir que ele não é o grande outro na barrada. Isso tem que ficar bem claro. Né? Então, assim, aí tem essa questão que é bastante fundamental, que é assim, são as coordenadas prévias de poder pensar o dispositivo, né? Por isso que a gente vai ter, deixa eu ver se está aqui no próximo slide, aqui, justamente aqui. Por isso que a gente vai ter a fórmula, que isso é maravilhoso, a fórmula da pulsão é a fórmula da demanda. Não sei se você sabe, o S barrado com o losango, que me fugiu, que é punção, é o D, né? O grafo, a álgebra da demanda é a mesma da pulsão. Então, o que é isso? Esse é o pré-requisito da análise. É o pré-requisito para a análise acontecer. Você vai ter... aqui, talvez, nesse texto aqui do Martin, tem esse livro aqui, acho que vocês já conhecem, Lacan, Revolução Negada, né? O Martin, ele faz a apresentação do que é a neurose no Freud e o que é a neurose no Lacan. E ele fala de forma bastante simples, tenta fazer isso, que é difícil, explicar o que é justamente a neurose no Lacan. Né? Então, nós temos o seguinte, o início da análise precisa ser dessa posição sujeito barrado, punção D. Veja que a forma da demanda, para no final virar isso aqui, essa segunda passagenzinha, que é o S barrado pulsão DA, que é a fórmula da pulsão. Então, assim, é a coordenada prévia para a análise acontecer. Tem que ter uma demanda. Acho que agora fica mais fácil. É necessário ter essa demanda inicial para depois ter a passagem final, né? Fazer a passagem para a fórmula do desejo. É uma tema do fantasma também, estimada fantasia, enfim. Então, vocês vejam que é meio que dizer o seguinte: temos que encontrar um problema primeiro, para depois passar para a resolução dele. Né? Então, aí entra o que vocês estão falando das álgebras, né, dos problemas do discurso histérico, né, e tudo mais, porque não entrando, novamente, a ideia não é entrar novamente nessa profundidade, mas na histeria, digamos assim, o discurso histérico, a gente tem o discurso, né, histérico e a estrutura histérica, né, que são duas coisas bem diferentes. Para a análise acontecer, tem que haver o discurso, tem que ter esse discurso histérico, né, tem que ter a esterilização do discurso. Então, existe essa expressão do senso comum, de que na neurose obsessiva temos que passar primeiro por uma esterilização, enfim. Né? Complexo, mas não sei se deu para acompanhar. Alguma dúvida, apesar da complicação até aqui? Bem, aí citando essa... citação aqui do livro mesmo. A pulsão fica articulada a essa sequência temporal estabelecida na cadeia significante, e por isso se escreve S barrada pulsão de D. Relação à demanda, que é a primeira posição subjetiva, aquilo que indica que o sujeito entrou no significante. Mas essa escrita também indica, principalmente, a posição subjetiva do neurótico como determinada pela sua relação com a demanda do outro. Né? Em oposição à perversão e à psicose, que serão organizadas em relação à angústia e ao gozo do outro. Dessa forma, o sofrimento neurótico é teorizado por Lacan como decorrente de uma particular relação ao outro, a demanda do outro, em torno da qual se organizaram os problemas do desejo. Problemas que podem ser exprimidos, em sua generalidade, como a dificuldade no reconhecimento do desejo. Dificuldade que, por sua vez, pode ser formulada como uma falha na dialética entre demanda e desejo, que se resolve numa indistinção ou substituição entre objeto do desejo e demanda. O verdadeiro objeto do desejo neurótico passa a ser a demanda do outro. Então, essa última fala, né, o verdadeiro objeto do desejo neurótico passa a ser a demanda do outro, é o que nós estamos buscando na demanda e análise. É ficar claro que há algo de errado com a questão em jogo, para efetivamente poder dizer, bom, agora nós podemos trabalhar, agora nós podemos interpretar, efetivamente. Agora podemos fazer alguma coisa. Né? Isso tem que ficar muito claro.
Então, vejam que a gente não acabou não falando disso, mas acho que é um bom exemplo. Não basta a pessoa dizer, estou vindo aqui porque eu tenho diagnóstico de agorafobia, ou esquizofrenia, ou qualquer um diagnóstico. Não adianta nada. A pessoa tem que precisar ver algo no discurso que se apresenta efetivamente para poder trabalhar. Só mais alguns slides aí. Bom, o Alfredo continua. Então, a formação analítica da demanda, que é aquele trabalho que, quando concluído com sucesso, produz o analisante o primeiro grande corte de trabalho analítico. Portanto, a entrada na análise, eu a representei com uma linha. Se vocês quiserem escrever a primeira entrevista com um paciente e a última, a entrada na análise certamente estaria por aqui. Eu tentei mimetizar o desenho, né? Mas a ideia é justamente isso, a interpretação que vai gerar a construção da demanda. Vai gerar um efeito, né? Aqui se trata de propor que essa é a passagem do paciente para o analisante, depois a construção da demanda, de forma que esse trabalho pode demorar tempo e, em certos casos, não será possível construir uma demanda de análise, pois é através dessa demanda de análise que é possível efetivamente uma análise ocorrer. E aí tem um exemplo muito simples, que é a Mega Sena. O paciente fala para você, quero ganhar na Mega Sena. Tem para o dinheiro, a única solução é ganhar na Mega Sena. Bem, pode-se fazer muito, né? Por exemplo, pode dizer o seguinte, eu tenho que ganhar na Mega Sena porque eu não consigo dizer não para minha esposa. Né? Pegando esse exemplo, bom, olha, às vezes o analista pode falar muitas coisas coerentes e pode fazer interpretações, pode fazer cortes e pode fazer, com todo respeito, o caralho a quatro. Se o paciente insiste que a única solução é ganhar na Mega Sena, se não é possível metonimizar nenhum disso, que é só a Mega Sena que está em jogo, mesmo ele dizendo que daqui a pouco ele vem numa família em que o pai só se importava com o dinheiro, ou que o pai dele, como o caso do Homem dos Ratos, casou com uma mulher por causa do dinheiro, né? Como a Úrsula falou, não é utilizável, não adianta. Então, vocês vejam que esse é o problema que eu citei mais cedo da resistência, digamos assim, porque, bem, já aconteceu, por exemplo, de alguns casos, né? Eu tenho isso com os meus casos clínicos, mas isso também com supervisionando, que é tipo assim, cara, na verdade, a tua construção está correta, né? Bom, e aí o que acontece? Você tem que fazer isso de 1001 vezes, você tem que tentar de várias formas, né? Às vezes pode dizer, olha, não venha mais, pode acontecer, justamente, às vezes é importante dizer, olha, não posso te ajudar, né? Nesse sentido, às vezes a gente tenta fazer isso, né? E às vezes faz, né? Um exemplo bem famoso, acho que a coisa mais clássica que vocês podem ouvir é essa cena que o Freud já citava, da pessoa vir porque alguém mandou ela vir. Tô vindo porque a minha esposa mandou, tô vindo porque meus pais mandaram, né? Isso aí acontece até os dias de hoje, né? Esse é um exemplo que fica claro, porque, bom, nesses casos a pessoa vem e ela... Então, essa que é a questão, tem que querer saber. Eu falo saber aqui no sentido do que é o saber no Lacan, né? Olha, é necessário fazer alguma coisa. Talvez ela ganhe na Mega Sena e venha, olha, acho que você tem razão. Não era o dinheiro. Bom, mas às vezes... E aí vocês podem dizer, bom, Alexandre, mas como é que eu vou saber quando que é erro meu, quando é algo que eu não estou apreensível, né? Quando é que... Bom, às vezes é por isso que faço supervisão também. Né? Cíntia, por gentileza. Essa questão sobre a pessoa querer saber me fez pensar sobre a relação das pessoas com o saber hoje em dia, né? Que eu escuto muito falar sobre como as pessoas estão perdendo um pouquinho essa coisa do sujeito suposto saber quando elas vão para análise, porque o saber para elas está na ciência, está no Google, está nos diagnósticos, está no discurso pronto, no prêt-à-porter, né? E isso tá me causando assim, uma confusãozinha, sabe, nessa questão de demanda. Porque eu lembrei de um caso, assim, que eu já acompanhei, foi um caso muito difícil, principalmente porque foi no meu primeiro ano de analista, eu estou no segundo, então, tipo, mesmo agora seria bem complicado, de uma pessoa que queria saber de si, né, mas com esse objetivo de melhorar, né, de se autoconhecer, para se auto-melhorar. Exatamente. Né? E era uma coisa assim bem difícil de lidar, porque como é que você aborda esse querer saber
né, que não é o mesmo querer saber de uma demanda de análise. Dá para perceber porque é justamente como o Úrsula tinha falado de outra coisa, né? Mas também é uma coisa que não é dialetizável, que é só eu quero saber mais de mim para melhorar, melhorar e melhorar. E aí, para onde vai isso, sabe? Bom, É. por favor, encerre, acho que tem que ter um problema. Não, eu só queria saber, assim, como você vê essa problemática, né? Dessa questão aí do saber, da relação do paciente com o saber. Bom, aqui tem que tomar muito cuidado, né, novamente, porque, novamente, o querer saber, né, o saber, no Lacan, é a articulação da cadeia significante, né? É a produção, né, em oposição à verdade que está inapreensível. É como se fosse dizer o seguinte: quando encontramos a verdade, ela já entra no campo do saber, e aí temos um saber que não sabemos, né? Tipo, essa é a brincadeira que a gente pode dizer, né? Mas, bom, é necessário tentar várias formas, justamente podemos pensar em novas formas de discurso, novas formas de operação, novas formas de adentrar nisso, né? Novas formas de operar e justamente poder visar possíveis construções, né? Às vezes falar, às vezes não falar, né? Há uma citação que eu deixei para mais tarde do que é a verdade no ensino e, bem, temos que tomar cuidado porque em nenhum momento o nosso interesse é no passado, por exemplo, de a pessoa falar sobre a infância ou sobre a adolescência. Isso é claro que é resgatado, mas não necessariamente é ali que se diz, né? Então, assim, citando um exemplo, não para fins de tomando cuidado com certos elementos, então vou transformar um pouquinho, mas digamos assim, a Ursula citou o exemplo de coaches, né? É justamente talvez no momento em que um cara vai no coach, ou vai em você e faz uma pergunta coaching, né? Sei lá, como que eu faço para conseguir ser melhor profissionalmente? Talvez é ali que está abrindo o inconsciente. Talvez através disso que se possa ter acesso a algo, né? Enfim, é muito difícil a gente poder pensar aqui, basicamente, né? Mas temos que entender que alguns dispositivos são mais capengas, justamente, do que outros, né? Pode-se devolver a pergunta, pode-se pedir, talvez, para articular, né? A gente vai ter vários exemplos bons. É difícil ter falar aqui uma resposta, né? Mas a noção de significante, ela é uma chave muito importante, e a ideia de associação livre também, porque a associação livre não é quando eu falo o que vem à minha cabeça, necessariamente. A associação livre pode ser quando eu estou perguntando como eu consigo melhorar, talvez, né? Ah, o Hans, recentemente terminei de ler o Seminário 4, né? E aí você tem essa passagem do todo um jogo do Hans com a girafa. Bom, com as crianças, por exemplo, o paciente vira com um desenho e apresenta um possível significante, né? Então, você tem pacientes que falam, olha o que ela me falou, né? Não necessariamente a gente tem que esperar que saia da boca do analisante a verdade. Muitas vezes, enfim, estou dizendo sobre a mobilidade justamente do que pode ser feito, né? Bom, talvez possa querer saber mais e você vai ter que dizer, bom, mas para saber mais você tem que falar o que vier à sua cabeça. Para saber mais você tem que... Traga sonhos, então. Me traga sonhos, né? Ou o cara comete um ato falho e aí você fala, olha, o que significa isso? Não, isso aqui não significa nada. Não, significa assim, significa assim. Eu quero ouvir sobre isso aqui, não quero ouvir sobre isso aqui, né? Enfim, mas isso que é importante, tem casos que não vai funcionar. Então, são certos limites importantes e delicados, né? E
Enfim, é isso que é a importância da supervisão, né? Mas voltaremos isso, né? Tem casos que é melhor que encaminhar para o coach mesmo, sim. Às vezes sim, né? A demanda de análise, o engajamento do fala-ser na experiência analítica, precisa não de uma implicação ou responsabilização, deixar de queixar-se dos outros para queixar-se de si. Não é isso. Lembrem, recolhemos a verdade na queixa marcada pela divisão, né? Senão de uma mudança na posição discursiva de fala que permita captar essa divisão, né? O melhor exemplo sempre será o ato falho, que é o ato falho demonstra a divisão, né? Principalmente ali do que o Lacan trabalha no seminário 5, né? Que é, digo A, mas queria dizer B. Aqui nós temos a divisão em sua excelência, por exemplo, porque queria dizer A, mas diz B. E através disso, né? Divisão é um outro nome que a gente pode chamar sujeito. Sujeito da análise, né? O sujeito como tema. Então, isso que é importante, porque não é necessariamente falando do passado. Pode-se buscar, às vezes, olha, me fale sobre o teu passado. Me fale sobre isso, não me fale sobre aquilo, né? Da mesma forma que, muitas vezes, o analista acha que é uma segurança quando o analisante chega para a gente e fala sobre a semana. Não, infelizmente, não nos interessa muito a semana. A gente busca na semana algo que está para além desse enunciado inicial, né? E, bom, agora tem essa citação, vou fazer ela primeiro, né? Uma citação do texto dos escritos Função e Campo da Falha da Linguagem. O inconsciente é o capítulo de minha história que é marcado por um branco ou ocupado por uma mentira. É o capítulo censurado. Mas a verdade pode ser resgatada. Como? Né? Na maioria das vezes já está escrito em outro lugar. Qual seja, nos monumentos, e esse é meu corpo, isso é, corpo aqui ele está falando, aqui o Lacan está falando de corpo físico mesmo, né? Isto é, o núcleo histérico da neurose, em que o sintoma histérico mostra a estrutura de uma linguagem e se decifra com uma inscrição que, uma vez recolhida, pode ser destruída sem perda grave. Eu não quero falar sobre meu ataque de pânico. Tem que falar sobre o ataque de pânico. Nos documentos de arquivo, igualmente, e esses são as lembranças de minha infância, tão impenetráveis quanto eles, não lhes conheço a procedência. Arquivo pode ser uma imagem de WhatsApp, pode ser uma foto da infância, pode ser, de alguma forma, o interesse de se aperfeiçoar tanto, né? Mas me diga, quando foi que você ficou tão encucado em querer ficar tão bom assim, né? Na evolução semântica, isso corresponde ao estoque e às acepções do vocabulário que me é particular, bem como ao estilo de minha vida e ao meu caráter, né? Você já percebeu que você fala muito X, Y, né? Por que você é assim? Por que você é assado? Né? Por que você é tão educado? Enfim, tô semeando aqui para a gente ter como miragem, né? Que nada é uma garantia da estrutura do discurso, né? Nas tradições também, ou seja, nas lendas que, sob forma heroicizada, veiculam uma história. Eu não sei se você sabe muito bem, mas nós nem sabemos muitas vezes porque somos brasileiros, né? Nós não sabemos, né? Por que se preocupa tanto com evoluir no trabalho? Se tem pessoas que nem trabalham por aí, tem pessoas que têm a vida plena, né? Por que você se preocupa tanto com tal coisa e não com tal outra coisa? E justamente a posição do analista é de um estrangeiro, né? Nos vestígios, enfim, que conservam inevitavelmente as distorções exigidas pela reinserção do capítulo adulterado nos capítulos que o enquadram, e cujo sentido minha exégese restabelecerá. Então, assim, vejam que ali pode estar a verdade do inconsciente de uma plasticidade muito grande, né? Freud tinha algumas coisas, tinha o sonho, né, o ato falho, tinha algumas miragens, mas essas são algumas formações do inconsciente apenas. Existem várias formas
de podermos encontrar as formações do inconsciente. Né? Também pode ser por que eu não consigo dizer não para minha esposa ou qualquer uma dessas coisas, né? Alguém levantou? Não? Perguntar? Acho que não. Oi. Oi, Liane. Alexandre, levantei aqui rapidinho. Nesse exemplo, eu pensei no que o paciente não fala, né? Quando ele fala que ele quer melhorar, que eu consigo escutar que ele não quer piorar, né? E tipo, Sim. o que seria esse piorar para ele, né? Ou fazer ele falar sobre o pior, né? O que para ele é o pior, né? O que ele que parece falando uma coisa, ele está falando de outra também, mesmo sem dizer, né? Perfeito, no léxico justamente da estrutura da linguagem, né? Se estou falando de A, não estou falando de B, a ausência de um elemento pode ser um significante também. Tem uma aula do Eudenstein chamada Como Trabalha um Psicanalista, que ele dá um exemplo muito bom de uma supervisionanda que atende um adolescente, se não me engano, há 1 ano, e, se não me engano, ele pede para essa supervisionanda e o pai, né? E a supervisionanda diz, nunca falou. E aí o Freire fala, bom, não te passou pela cabeça que talvez o pai fosse importante, justamente por nunca ser mencionado, né? Isso é muito comum nas supervisões, porque muitas vezes a estranheza que o analista acha estranho é justamente o que tem que ser pontuado, muitas vezes é uma direção importante daquilo que não está sendo dito, né? Por justamente só falar do trabalho, que, bom, talvez não devesse falar do trabalho, ou o que é que se reinscreve no trabalho, né? Enfim, formas e tentativas de articulação, de corte, né, que são difíceis, mas são necessárias. E aí o Alfredo diz 3 elementos, ele já passa por falar de sintoma e de sujeito, né, mas ele diz, vocês têm que colocá-la a trabalhar de forma a ser incapaz de enunciar, aqui está falando da demanda, né, o sujeito do inconsciente, mas isso não o faz existir para que exista no real, para que produza mudanças verificáveis na vida cotidiana, tem que advir, e a forma de advir é que haja uma pergunta mais próxima ou não de ser respondida, e deve ser também uma pergunta com condições. E essas condições são incluir a causa, a condição particular e a história. Aí a história é nesse sentido de que nós estamos falando aqui da verdade. A história não é o passado. A história é o espaço e aonde nós podemos, através do inconsciente, localizar a verdade. Né? A causa, por sua... Oi, sim? Bruna, pensei isso também, Eliane, quero me conhecer e melhorar. E parece que o paciente já chega com autoconhecimento e melhor com atrelados. Se me conheço melhor, me torno melhor. Sim, é um bom exemplo também. Claro que tentamos muitas coisas, às vezes. A causa inclui aqui o que se pensa no seminário 11, né? A causa precisa ser inconsciente, né? Precisa ser sobre o que não se sabe, sobre a verdade por trás do sofrimento que ainda não está apresentada. E a condição particular, eu confesso que aqui eu não sei exatamente o que o Alfredo estava dizendo sobre condição particular, tentei procurar e apostei em 2 possíveis explicações. Se trata do elemento aqui proposto ligado ao impossível do real lógico-matemático, isto é, porque não funciona. Então, a condição particular é não consigo dizer não. Ou 2, da particularidade do caso no que tange a sua relação com a estrutura, que é aí a particularidade da clínica da neurose. Todas as neuroses serão a particularidade de um caso, né? E, por fim, aí aqui nós temos a interrogação, que a gente já chega mais próximo das coordenadas fundamentais sobre o grande outro, que é qual é esse grande outro? Não pode ser o médico, por exemplo, porque o médico será aquele que vai dizer, bom, faça isso e pronto. Só que justamente sabemos muito bem que nesta modalidade, nessa aposta da resposta do enunciado, não vai funcionar. Então, por exemplo, um exemplo muito bom que se pode pensar nisso é justamente o seguinte, olha, me queixo disso, e o amigo responde, bom, se você está se queixando da sua esposa, a resposta é você se separar.
essa é uma tentativa de responder, entre aspas, à enunciação, mas não vai dar certo, né? E esse é o problema, porque numa análise, necessariamente não precisa mudar nada, a pessoa pode ficar no mesmo emprego, com a mesma pessoa, com a mesma vida, e não se trata disso, né? E aí, os requisitos para esse grande outro, né? O primeiro, que é o mais difícil, é o pagar com a carne, né? Que o analista paga também. E aí a gente tem todos esses problemas que, bom, tenho certeza que isso vai acontecer, e eu acho que vocês me entendem, que, com certeza, para alguns pacientes, vocês serão idiotas, serão machistas, serão várias coisas, né? Por quê? Porque justamente através dessas interrogações e tentativas, né? Que a gente vai fazendo, tenta de tudo, né? Para tentar mobilizar algumas coisas, é que a gente paga com a carne, porque justamente é do momento em que a análise se instaura, que o analista não é mais qualquer um. Esse que é o problema, porque o analista não é mais qualquer um, né? Então, assim, é meio delicado e, obviamente, fica claro que, bom, o analista não é qualquer um. É o analista, sim, né? O paciente fica com raiva do analista. Fica com raiva, né? Se apaixona, odeia, quer ser juiz, do analista. Não, não sou eu, é o inconsciente. Não adianta, não adianta. Então, esse que é o problema, porque é isso que eu acho muito interessante, porque um sinal fundamental do acontecimento do lugar do analista é quando o analista se apaga. É isso que o Alfredo disse que é muito interessante. O grande outro aparece e o analista efetivamente ocupa esse lugar de grande outro, né? As interrogações, as interpretações geram um efeito justamente quando o analista se apaga, quando ele não é mais qualquer um. Não é qualquer um. Né? Então, é isso que é o mais importante. E por fim, que me parece que é o mais importante e fundamental, é a convicção e a ideia que não se trata, de forma alguma, do sujeito suposto saber não existir, não porque não existe o saber. O problema do sujeito suposto saber não é que não há um saber. O problema é que não há um sujeito para esse saber. É essa que é a grande chave, né? Não é que a queda do sujeito suposto saber não é a queda que, não existe um saber. Existe um saber. É claro que vai existir um saber. O que não vai existir é um sujeito para esse saber. Então, é essa que é a chave mais fundamental, e é por isso que se casa com essa passagem do analisante para analista no fim da análise. Por quê? Porque não vai haver um sujeito que possa ter esse saber efetivamente, né? O saber existe, ele é incompleto, inconsistente, assim como o grande outro, né? E por fim, que me parece ser mais fundamental, eu vou falar isso que é algo bem arriscado, isso está mais claro no livro da topologia, né, do Alfredo, uma análise pode continuar mesmo depois da demanda já estar resolvida. Isso pode ser muito fundamental, e eu ainda apostaria que pode ser necessário reformular dentro de um próprio, uma condição de um tratamento com alguém, reformular a demanda algumas vezes, né? Reformular o caso clínico, né? O paciente pode apresentar, por exemplo, ele pode apresentar uma nova informação clínica ou variável clínica que, efetivamente, vai levar a um novo caso clínico. Descobrir algo do passado, né? Agora virou pai, agora deixou de ser filho, enfim. Então, isso tudo é bastante importante. Dito isso, perguntas, vamos ao debate. Úrsula, por favor. Quando você tá, agora, nesse finalzinho que você estava falando aí, por um tempo, eu tinha eu estava assistindo umas aulas do Juan Manuel Martínez, e ele falava desse sujeito, do sujeito suposto saber no lugar do grande outro, né, e a ausência, a inexistência desse grande outro, que é uma leitura milleriana, que eu também já tinha, e aí eu ainda ficava, não existe um outro, eu fiquei um pouco batendo nessa tecla. Eu gostei de como você articulou agora. Sim. Que não é que não existe, mas não há um sujeito para esse saber. Exato.
Porque, bom, se não há grande outro, não tem nem por que ir numa análise. Não dá, não, sim, exatamente. Não, mas eu já estava reformulando Sim. isso, mas eu gostei do jeito que você explicou. Perfeito, né? Esse que é o grande problema, porque vai haver uma inconsistência, né, nesse grande outro. Tá? Então vai ser essa questão da barra, né? Aí sim o grande outro vai depois dizer que ele é barrado, porque ele é inconsistente. E é a queda também no final de análise, né? Que você vai começando a perceber que essas outras coisas que você colocava no lugar de muita sabedoria, todos à sua volta, que é um processo de análise, que ele vai te interrogando e as tuas certezas passam a ter dúvida, a tua certeza passa a ter dúvida. E aí você vai vendo que o analista também não garante nada, não há esse garantidor de saber, e é uma coisa meio que uma travessia mesmo. Você Pois é. cai, o analista cai daquele papel, mas de repente a gente precisa de novo, que a gente começa a se agarrar em certeza, aí vai para análise de novo. Pois é, eu entendo o que você está dizendo, eu sei que é bem conhecido isso, eu teria uma posição um pouco mais otimista, na verdade, que é, digamos assim, não se trata de viver num mundo sem certezas, necessariamente, mas se trata justamente de talvez se trate de poder viver num mundo com certezas não tão rígidas. Porque, por exemplo, bom, é que nem dizer, bom, vai parar de sofrer. E essa é a mirada também da clínica, porque, bom, o que fazer com os casos em que não tem como parar o sofrimento, o que falar sobre os casos que supostamente não vai ter uma resolução mirabolante, e da mesma forma como as análises acabam, pô, é análise que o cara só manda mensagem para você, né? Tem análise que, bom, o paciente para porque está melhor, tem, tem, tem análises que acha que não está funcionando, e tem análise que simplesmente, bom, continuam, e essas são as dificuldades, né? Porque eu falo isso porque, bom, essa queda, me parece que fica parecendo, a queda, né? Tipo, a queda, né? Não, mas eu não falei isso não, porque como uma boa neurótica eu tendo a fixar novamente, óbvio, né? Sim. E aí vem outra análise. Sim. Mas eu digo assim, na queda, como, por exemplo, me parece, olha, o analista vai continuar operando a função dele, só que o analisante não vai querer, não vai precisar. Entendeu? Tipo assim, vai continuar gerando interpretações, por exemplo, o analista. Só o analisante não vai achar mais tão interessante, né? Por exemplo, talvez isso. Tem uma passagem no livro do Desiree Lacan, que o Goldberg fala assim, que ele meio que, a primeira análise dele termina com ele dizendo, olha, tá tão caro isso aqui, chato, que eu prefiro comprar uma bicicleta. Algo assim, ele fala. É uma forma de encerrar. Que mais, gente, que vocês gostariam de tirar dúvidas ou comentar a priori? Bom, então acho que é isso. Eu espero que... Alguém? Oi, eu estava voltando aqui nas minhas anotações Sim. e teve uma coisa que eu não entendi, foi a questão, deve-se produzir um corte sessão por sessão. Eu fiquei esperando o restante da discussão para ver se eu entendia, mas não, Então, eu não captei. sim, não, perfeito. Então, aí que tá. Quando ele tá falando desse corte, assim, bom, não acho que necessariamente ele está falando, não quero acreditar que ele está falando que toda sessão vai ter um corte, né? Mas talvez uma tentativa de corte, pelo menos, né? Corte não no sentido de encerramento abrupto da sessão, não é isso, mas o corte no sentido de tentar cortar a banda de Moebius. Importante isso, porque o corte efetivamente que nos interessa é o corte da estrutura da banda de Moebius, não é o corte da sessão. A gente tem esse problema porque a gente confunde o corte com o encerramento da sessão. Mas é um pouco isso. E aí que tá. Como a gente sabe que uma interpretação funcionou a posteriori? Então, assim, a gente não sabe, a gente tenta fazer o corte, tenta fazer a interpretação e depois a gente vê o que vai acontecer. Não tem como dizer que vai funcionar. Então, talvez seria mais esse sentido, né? Que aí que tá.
na próxima sessão, digamos assim, eu consigo ver se o corte funcionou ou não. É mais ou menos, talvez, essa é a mirada, talvez, mais fácil de se, talvez, poder pensar, né? Alexandre, o que você quer dizer com corte aí, por exemplo? Bom, temos a fita de Möbius. Conhece a fita? Sim. A ideia é que se você faz um corte, não um corte assim, mas um corte assim, né? Se eu faço um corte assim, eu vou fazer o quê? No final, eu vou expandir essa banda de Möbius. Estou dando um grande resumo. Aquele livro da topologia na clínica psicanalítica do Alfredo é melhor, definitivamente, explicado que eu. Mas qual que é a ideia? E o que causa o corte? A interpretação. Essa que é a ideia. Digamos assim que é um grande resumo, novamente, mas a única coisa que o analista faz, efetivamente, no sentido topológico, é a interpretação, porque ela gera corte. Que é no sentido de abrir o discurso. Aí que tá, não é abrir o discurso, porque justamente o corte, ele fecha o discurso. Porque quando eu fecho o discurso, falando assim, Felipe, é isso aqui, entendeu? Esse que é o problema, né? Por que fala isso? Porque a ideia é justamente que, bom, através do corte eu possa fechar, eu possa, de alguma maneira, fazer, estipular um limite para a cadeia significante. Né? E a partir desse corte eu tenho um outro tipo de efeito. Né? Então, é mais ou menos, é bem complicado isso, porque é meio que uma prerrogativa no sentido de poder dizer o seguinte, através dos cortes, eu vou circulando a demanda, determinando, né? E podendo também apontar o desejo. Que daí, ao fechar essa cadeia, vai gerar outra. E daí, nesse sentido. Isso, só que é aí que tá. É como se fosse dizer o seguinte, ó. Uma interpretação leva em conta, digamos assim, as 10 sessões que já aconteceram, por exemplo, né? Passa-se 2 sessões seguintes, vai ser um outro corte diferente que eu faria com 10 sessões. Então, o corte, ele sempre exige que eu parta de uma posição que a cadeia já está fechada. Então, o corte objetivo é, digamos assim, dar uma possibilidade de adiamento da cadeia, ou expansão da cadeia. Por que tá? Imagina como se na fita de Möbius, toda vez que eu corto, eu expandisse ela. Eu dobrasse ela de tamanho. Entendeu? Permitisse mais mobilizações do significante. É mais ou menos por aí, entendeu? Para estudar mais isso, você recomenda esse livro da topologia? Que eu não tenho, que só tem em espanhol, que é a La Topologia na Clínica Psicanalítica, que na verdade seria uma indicação inicial do livro do Alfredo, assim. É bem complexo, assim, mas ali nos capítulos 8, 9, 10 do livro, ele fala sobre demanda e desejo, fala sobre o objetivo da análise mesmo, né? Então, assim, ele fala o que é o bucle, né, por exemplo. É bem complicado, assim, mas é uma entrada bastante interessante, sabe? Para ficar mais claro algumas coisas, entendeu? Que vocês veem por aí, que os psicanalistas falam e tal, né? Show de bola. Nesse Muito sentido. obrigado. Sim, Cíntia. Eu queria saber se eu entendi essa questão que você trouxe. Seria, por exemplo, fazer o corte para o paciente sair daquele período inicial do blá blá blá, né? Ele fala disso, fala da esposa, fala do trabalho, e eu faço essa leitura, e a partir dela, eu até tinha colocado aqui, não, eu não enviei, que seria justamente para a gente definir essa direção do tratamento, não é isso que você fala quando você precisa fechar? Exato. Agora, voltando ao tema, né, é que tá. Para garantir uma demanda, tem que ter um corte inicial. Né? Dá para dizer isso. Tem que ter uma interpretação inicial, né, do que está sendo pensado. Só que, lógico, talvez às vezes não funcione de primeira, não funcione de segunda, terceira, né? Então, isso que é complicado, né? O exemplo claro disso é os casos, né, talvez quem pode pensar nas situações, é tipo assim, a gente só leva, às vezes, muitas vezes a gente só leva para supervisão os casos difíceis, né? Por quê? Porque parece que esses são os casos que não está conseguindo conciliar a demanda. E, bom, e o analista tenta 1, 2, 3, 4 vezes, né? Sempre tem que ficar tentando, né?
Ok, seria isso então, gente? Bem, obrigado pela participação. Eu espero que essa aula tenha sido gravada com êxito. E assim que possível eu posto no YouTube. Então. Um abraço e boa noite a todos. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau.